Vamos tocar fogo? Boa noite, graça e paz da parte do nosso Yahvé, né? Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, possa estar te abençoando, trazendo para a sua vida, para a sua casa, restaurando, sobretudo, os princípios que foram perdidos, né? Para que a gente possa ter um novo. E esse tema tem a ver com o culto. Esse tema de Baal tem a ver com um culto que está envolvido a família, né? Eu lembro a você que o nome de Baal, em hebraico Baal, essa palavra tem muito significado em hebraico, mas alguns importantes como marido, senhor, pai, proprietário, parceiro, né? E é isso que ele tem significado. Como marido e pai, como proprietário ou dono, isso vai sempre falar a respeito de família. O marido, ele é o cabeça da família. Um pai, ele é autoridade dentro de casa, ele tem lá o governo sacerdotal para exercer, né? Então ele está falando de um culto que envolve a família, né? E quando você vai falar de família, você vai ter que entender, por exemplo, hoje nós estamos quase que sendo obrigados, por força de lei, a realizar determinados casamentos. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu realizo matrimônio. O matrimônio é uma junção de patri com matri. O que significa isso? Que um patri com a matri, quando os dois vêm ao altar para receber uma bênção e iniciar, constituir uma nova família, e depois eles saem do altar, aí então que eles vão ter a conjunção carnal, aí então que vai ser feita a aliança de sangue, branco com vermelho, é que mais lá na frente eles vão dar uma coisa chamada patrimônio. Os filhos são herança e também são patrimônio do Eterno. E isso só pode ser feito entre o patri e a matri, para que haja patrimônio. Nunca pessoas patri e matri com matri vão conseguir deixar herdeiros que são patrimônios para o Eterno. Por que eu estou falando isso? Porque esse culto aqui, a Baal, que quer ser o marido, que quer ser o pai, que quer ser o senhor, o proprietário, o dono, ele nunca vai deixar patrimônio. Muito pelo contrário, ele tira o patrimônio e faz com que os filhos se tornem órfãos. Então eu quero te mostrar e quero que você tenha plena consciência de que isso tem a ver com o culto. Por que eu estou batendo nessa tecla? Você que está me ouvindo, você que vai ser alcançado aqui nessa mentoria, ou você que vai ver isso a posteriori, eu quero te dizer uma coisa. É importante que você entenda as complicações do aborto com um culto, com uma entrega, com o levantar de um altar para que alguém possa receber, ou quando você não faz isso de forma voluntária, isso levanta uma perseguição através de um espírito que adentrou as famílias por luxúria, né, que tem a ver com a idolatria do prazer. E quando isso ocorre, e quando você não entrega a tua semente, a tua descendência de forma voluntária, ele estabelece uma perseguição e reivindica no altar essa semente, aonde ele vai levar um aborto espontâneo e onde ele vai conseguir comer a semente, que são os teus herdeiros, que são os nossos herdeiros, que é o fruto de um matrimônio. E por isso que ele não quer que essa família esteja protegida pelos princípios que o Eterno nos deu através de homem e mulher, através da obediência aos seus ensinos, à sua doutrina. E quando fazemos coisas contrárias à doutrina e ao ensino, nós nos tornamos presa desse predador que estabelece uma perseguição geracional
buscando a quem ele possa devorar e comendo a semente. Ou ele come a semente no ventre, ou ele estabelece uma perseguição após o nascimento para devorá-lo. E onde está a origem disso? Isso tem a ver com o culto. Então eu quero lhe convidar, para começarmos, a você abrir a palavra de Deus, o manual do fabricante, sabe? A fonte de instrução que faz com que você seja preparado para ter uma vida aqui nessa terra melhor e, sobretudo, no futuro, uma vida eterna com princípio. Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo de número 19, no versículo de número 18. Aqui a gente vai encontrar um profeta que ele está sendo ameaçado por um rei e por uma rainha. Um rei que faz uma aliança pagã com uma nação pagã, e se casa com uma primogênita dessa nação. Ele se casa com Jezabel. Jezabel, ela é sacerdotisa e filha de Et-Baal, um sacerdote e rei que adorava a Baal, e agora ela casa-se com um rei de Israel, e através desse casamento, através dessa aliança, este rei levanta altares dentro da nação de Israel, altares envolvidos com paganismo, com esse culto que nós já mencionamos em outras aulas, que tem a ver com a família. O profeta, muito angustiado, muito preocupado, zeloso pelos princípios do qual ele aprendeu e defendia, ele confronta essa estrutura, ele confronta essa divindade de Baal, ele confronta a divindade de Asherá ou Ashera, né? E confronta a estrutura do culto. Embora esse culto tivesse 850 profetas, embora esse culto tivesse uma estrutura enorme, que uma mesa onde comia das porções mágicas de feitiçarias elaboradas por Jezabel, né, que envolve glutonaria, que envolve um culto a práticas pagãs, ele está sendo feito lá, e esse homem não consegue se conter, ele vai na contramão do sistema, ele confronta essa estrutura, ele fecha os céus e ele é perseguido. E quando ele é perseguido, essa estrutura da Asherá ou a rainha dos céus, que também tem a ver com uma roupagem de Lilith, vai atacar a mente, vai atacar com depressão e vai atacar com que a gente fique opresso, escondido e desistindo da vida. E assim se encontrava o profeta. Até que Deus vai lá e manda alguém confrontar ele na caverna, perguntando por que ele estava lá. E aí ele diz: Deus, mataram teus profetas, derrubaram teus altares, e só eu fiquei. Ele achava que ele era o único que havia ficado. E Deus, de uma forma muito carinhosa, escute, fala para ele um detalhe. Eu não sei se você quer aproveitar esse detalhe, porque esse detalhe, ele é muito interessante. Preste atenção, pegue fôlego aí, que eu vou dar como Deus é polido. Quer fazer um filmagem desse pedacinho? Não. Como Deus é polido. Preste atenção. Em 1 Reis, Deus está denunciando uma prática do culto que tem a ver com o pai, que tem a ver com o marido, que tem a ver com o proprietário, que tem a ver com a sociedade hoje. Por exemplo, eu vou te explicar o que Deus está falando aqui e vou dar o nome para você moderno: coquete. Levanta a mão para mim e vê se você já ouviu falar em coquete. Alguém já ouviu falar em coquete? Alguém sabe o que é coquete? Por isso que eu convoquei para que você estivesse presente. Eu vou falar o que ele está falando aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 18. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não reverenciaram sua imagem, beijando-a.
Ele está falando de um culto idólatra, um culto pervertido, onde o homem se curvava com a sua boca para beijar a imagem de Baal. Mas o que tem a ver isso com coquete? Se você for pesquisar o que é beijo profano, se você for pesquisar o que é beijo grego, porque lá na Grécia passou a ser trazido como beijo grego, e tem figuras medievais que era feito um culto a uma entidade, onde se materializava essa entidade, e além dos sacrifícios, além das entregas de todo o ritual de comida, oferenda, de sacrifícios humanos, havia um momento que a entidade aparecia para os seus adeptos num culto fechado de um ritual, onde ele se curvava, levantava sua cauda e ele recebia um beijo no terceiro olho, vou colocar como terceiro olho, traseiro, para ser adorado. O que Deus está denunciando é a prática de sexo através da boca pela parte traseira do homem ou da mulher. Isso é o que é chamado de coquete. Isso tem a ver com beijo grego. Lá na Grécia, o povo, para poder fazer com que pudesse haver uma penetração das suas partes, eles usavam a questão da boca para lubrificar essa parte do terceiro olho, para que tivesse a facilidade para fazê-lo. E isso é algo tão repugnante para Deus, porque lembra como era o culto à divindade de Baal. E Baal você pode pegar um plural de Beuzebu, Asmodeus, Astarote e Leviatã. E aí esse culto tinha a ver com esse tipo. Então toda a nação praticamente estava adorando dentro da nação de Israel, por causa de uma aliança pagã, essa divindade por nome de Baal. E é interessante que ele também diz que é marido, porque virou uma prática entre casais. Ele também diz que é pai, porque virou uma prática para a família. Algo que era externo e através dos prostitutos cultuais, porque eles ficavam nos templos para que pudesse ser realizada essa prática. Isso saiu do templo e entrou das casas. Isso está na sociedade. Isso tem a ver com a luxúria. Por exemplo, luxúria, propensão para a sensualidade exagerada, tendência excessiva ao desejo sexual, concupiscência, lascívia, volúpia, lascívia, que significa libertinagem, sensualidade, satisfação desregrada dos desejos sexuais. Então, a luxúria é algo tão grande que não há regras para ela, porque o homem vira idólatra do prazer e em busca do prazer ele não quer saber como ele vai ter, porque ele tem uma idolatria pelo prazer. Já na Grécia, isso passa a ser chamado de hedonismo. E hedonismo vem de um termo grego chamado Edone, que Edone significa deusa da mitologia grega que representa o prazer. Edone significa deusa da mitologia grega. Agora, página. Quem era Edone? Filha de Eros, que é o deus erotismo, o deus erótico, que celebra agora, daqui a alguns dias, o dia dos namorados, né? E a palavra namorado é aquele que está autorizado a defraudar. Defraudar espiritualmente, defraudar emocionalmente, defraudar fisicamente. Tanto é que o símbolo dessa atividade tem a ver com o deus Eros, com o erotismo, e filho de deus Eros, junto com a deusa Psique. Interessante que a psique tem a ver com a mente, a psique tem a ver com a alma. A psique vai abrir um leque, né, para que todos aqueles que tratam digam que você tem pulsões, que você tem problemas relacionados à tua alma e que é uma coisa natural.
E quando essa coisa natural, ela vai acabar indo para os deuses do Olimpo, a Grécia. Então tudo isso tem a ver com uma prática religiosa. Então os filhos, a filha Eros, né, a Edonê, filha de Eros com o Psique, traz uma cultura de idolatria chamada hedonismo. É uma doutrina ou um ensino da filosofia de uma vida que traz idolatria pelo prazer. Quando a idolatria pelo prazer é estabelecida em uma linhagem familiar, as pessoas têm concupiscência, as pessoas não aguentam a ficar só. E por elas terem uma morte moral sendo elaborada desde a queda, porque o homem morreu espiritualmente, moralmente e fisicamente, a pessoa entra por uma agonia e não consegue esperar e entra para o tipo de culto. E normalmente esse tipo de culto começa com pornografia, onde as pessoas passam a ser viciadas e passam a guardar na sua imagem aquilo que viu e desejar fazer no seu parceiro, na sua parceira, aquilo que tem visto, né? E ele olha por aqui e daqui a pouco ele já não tem mais essa visão, porque ele está sendo controlado por essa parte aqui, que tira a questão do espiritual, e o homem fica irracional, agindo por instinto, como se fosse um animal, totalmente dopado pelo desejo, totalmente embriagado pelo desejo. E quando se está embriagado pelo desejo, não se quer saber de que forma vai ter o prazer. Ele quer ter prazer. E nesse prazer, ao invés do eterno participar desse culto, onde um casal estabelece uma aliança e levanta um altar para dar uma oferta do seu relacionamento sexual e amor a Deus, entra uma outra pessoa, um outro senhor, por nome de Baal, para receber essa oferta no altar de forma diferente. Logo, esse altar traz uma contaminação, e essa contaminação passa a ser uma herança espiritual, geracional, enquanto não se levantar alguém para se posicionar como um intercessor, como um reparador de brecha para quebrar isso. Então, isso são mais algumas informações importantes para se dar em relação a um culto, a uma divindade. Porque esse culto começa no relacionamento entre um homem e uma mulher. E nesse relacionamento de um homem e uma mulher, existem práticas heterossexuais que vão ser valorizadas e que lá na frente vai trazer um outro público, uma outra forma de se cultuar entre os seus iguais. Porque se começou com uma idolatria de héteros. E a igreja por muito tempo se calou. A igreja por muito tempo passou a passar um pano sobre toda a vida de imoralidade sexual, onde a maioria de nós constituiu famílias baseadas em quebra de princípios, e depois nós chegamos a Deus, entendemos que erramos, tentamos fazer a reparação, mas somos por ciclos atacados a renovar no nosso leito conjugal, que é um altar, algumas práticas que têm a ver com Baal e a sua idolatria. E geramos filhos, e geramos netos, e geramos herdeiros sem quebrar aquilo que tinha que ser quebrado. E isso desenvolve de forma geracional e estabelece uma perseguição espiritual por meio deles. Então é importante entender que se foi ou não convidado para o seu relacionamento Baal para participar como senhor, como marido, como proprietário, como pai, ou se não foi feito isso na tua geração, provavelmente foi feito isso nas gerações passadas, e nós acabamos nos tornando presas desse tipo de relacionamento, desse tipo de vínculo, que nós precisamos atentar para isso e nos levantarmos como intercessores, nos levantarmos como pessoas que têm que fazer o caminho de volta, o caminho do arrependimento e a correção dos altares que foram levantados para esse tipo de coisa. De uma forma muito polida, de uma forma muito carinhosa.
É isso que Deus está relatando de um culto que está acontecendo dentro da nação de Israel. Altares para essa divindade foi levantado em Samaria. Altares para essa divindade e o culto foi levantado em Israel. Tanto em Israel como em Samaria, tanto nas 10 tribos que ficaram para um lado, como nas outras 2 que ficaram para o outro, tem um culto idólatra dessa divindade. E aí, os poucos remanescentes fiéis ao ensinamento da Torá, o ensinamento da instrução, seguem batendo contra esse Deus profano. E aí você começa a entender a diferença do santo e do profano, do puro e do impuro. Sabe? Porque aí é que está. Tanto é que o apóstolo Tito, na sua epístola, diz a seguinte coisa: para o puro, tudo é puro. Para o impuro, nada é puro. Então, há uma mentalidade de pureza e há uma mentalidade de impureza. E nós precisamos atentar para isso, querido. Por que que nós somos atacados? Por que que nós somos perseguidos? Por que que de ciclos em ciclos, em tempos em tempos, estações em estações, há uma pressão muito maior sobre nossas vidas de ataque? Porque existem alguns altares geracionais que foram levantados e que nós precisamos quebrar. E esses altares que foram levantados, aonde a pluralidade de Eloá, que é Deus, trazido por Elohim, que são deuses, estiveram na confecção e no relacionamento conjugal de muitas pessoas e trouxe contaminação geracional a nível de códigos genéticos que precisa ser mudado. Seria uma infantilidade e uma covardia da minha parte apresentar para você uma forma mágica, porque toda forma mágica é algo que tem a ver com feitiçaria, para que você faça, dá uma pauta de renúncia, dá uma oração para que você faça, sem que você entenda o princípio pelo qual você tem que fazer, sem que você primeiro faça o caminho do arrependimento. Primeiro você tem que fazer o arrependimento, entender o que foi feito, e às vezes para que haja arrependimento vai ter que ter dor, vai ter que você passar o dedo na ferida, passar uma espátula na ferida para que ela possa sangrar, para que possa gerar dor, para que você entenda o mal que você fez, se fez, ou que você represente alguém que fez na sua geração, para que isso possa ser anulado. Não adianta falar sem sentimento nenhum, sem sentir o que é, sem ter compaixão, sem sentir a dor do outro, do que é esse tipo de coisa, sem o que é esse tipo de prática. Sabe? Porque isso tem se tornado algo comum. Você não tem ideia de quantos manuais de posições de perversão, ou até mesmo chamado a Bíblia pervertida, chamado de Kama Sutra, eu já recolhi da vida de cristãos através de aconselhamento, através de discipulado, através de mentoria para a sua libertação. E muitas das vezes você não tem noção de quem montou esse tipo de coisas, onde determinadas práticas vão afastar você e aqueles que o fizeram de um Deus santo e um Deus puro. A grande diferença do Eterno, Yahvé, Adonai, é que ele é santo e que ele é puro. E ele tira um povo do meio do Egito. O povo do meio do Egito, ele tem junto com o Egito uma mentalidade babilônica, ele tem uma mentalidade romana, ele tem uma mentalidade grega. E agora ele tem que imprimir a mentalidade de Sião, a mentalidade do reino. E aí se estabelece. Você só vai poder se encher de uma coisa se você primeiramente se esvaziar. Sabe? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então é necessário se esvaziar. Mas Deus também não coloca vinho em odres velhos. Deus também não coloca remendo novo em roupas velhas.
Ele quer nos transformar em roupas novas e odres novos para que Ele possa derramar o vinho novo e que nada possa ser desperdiçado. Isso só vai acontecer através do arrependimento, através da confissão, através do abandono, através do levantar de altares e através de mudança que predomine um estilo de vida a partir de algo que você fez para frente. Você só vai se posicionar se você entender a gravidade que isso tem a ver com o culto. Ainda que você não tenha feito nada de forma intencional, ainda que você tenha sofrido algo natural, entre aspas, e derramou sangue, esse sangue contaminou a terra de um útero, esse sangue contaminou a terra da terra. E isso traz maldição, isso muda a genética, isso muda a estrutura. E você precisa atentar para isso. Vou te dar uma informação para nós já lermos aqui. Olha, Deus está tirando o povo do meio do Egito, do meio do paganismo. Então Deus precisa estabelecer princípios. E aí, os princípios de purificação têm a ver com o livro de Levítico. Então, vem aqui comigo rapidinho para que a gente possa ler algumas coisas dentro do livro de Levítico. Ó, aqui em Levítico, no versículo de número 20, capítulo de número 20, perdão, abra comigo o manual do fabricante, tá? Eu vou ler aqui com você, olha só o que ele está falando. Versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés. O que ele disse a Moisés? Dirás aos filhos de Israel, todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel e que der um de seus filhos a Moloque, terá de ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Por que Deus tem essa preocupação de executar quem fez tal coisa? E é claro que hoje existe um perdão, é claro que hoje existe uma restauração, é claro que hoje existe a entrega de uma oferta para que a expiação possa ser feita. A expiação tem a ver com a purificação, né, e o cancelamento de algo que foi feito. Então, por que Deus cobra isso já em Levítico? Olha o que ele diz: voltarei o meu rosto, diz, eu não quero nem ver, contra este ser humano, eu exterminarei do meio do seu povo, pois havendo entregue um de seus filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou meu santo nome. O que ele está falando? Que o santuário que é o homem, a mulher é um santuário, a entrega de um filho traz contaminação no santuário e traz contaminação para Deus. E aqui se tem a prática de que antes que ele é entregue para ser sacrificado, ele é abusado. Querido, seu áudio está ligado. Espera aí, irmãos, que tem o áudio de alguém ligado. Resolveu não? Então sigamos. Perdão, irmãos, e os que forem entrar a posteriori, observe se o seu microfone está ligado,
porque isso tira a nossa atenção, a nossa concentração. E é importante que nós possamos dar continuidade. Você consegue se desconectar. Olha só. O filho Moloque contaminou o meu santuário, profanou o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entrega um de seus filhos a Moloque e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos que seguirem o seu exemplo e adorarem ao Deus Moloque. Ele fala de um culto, e esse culto não é só entrega para o sacrifício. Esse culto envolve essa prática aí, que é o coquete. Esse culto envolve outras práticas, porque do coquete isso vai evoluir, né? E vai haver todo um ritual de profanação de um templo, quebrando os princípios que Deus estabeleceu. E aí vai haver a mutilação, vai haver a invocação, vai haver a invocação de espírito de mortos, vai haver toda uma liturgia de culto, onde não é só profanado aquela criança como os demais, porque esse culto vai ser impregnado na família, e por isso que precisa ser posicionado. Por isso que o que os nossos antepassados fizeram, estabeleceu uma perseguição contra nós nesse sentido. Sabe? Onde algumas pessoas vão ter exatamente esse tipo de coisa que não sabem, porque lascívia, libertinagem, sensualidade, né? Hedonismo, luxúria, porque tem a ver com a prática lá de trás que alguém realizou e ninguém nunca se levantou para pedir perdão e tentar acabar. Então aqui ele vai dando algumas coisas que eu quero te mostrar aqui, olha, como isso aqui vai evoluir. Olha, aqui ó, também dirá dos filhos de Israel, qualquer um dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel e der da sua descendência Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará, e eu porei a minha face contra este homem, e extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua descendência Moloque. A descendência não é só o que foi entregue no altar, é os que vêm depois dele também. E para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome, e se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem quando der a sua descendência a Moloque, para não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que foram após ele, prostituindo-se com Moloque, quando alguém se virar aos médios. Você consegue ver os médios? Hã? É o versículo 6, ó. Aquele que recorrer aos necromantes, sabe? Aqueles que invocam espírito de morte ou médios, e adivinhos, para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra este homem, e os eliminarei do meu povo. Escute aí. Essa prática aqui, de derramamento de sangue e de oferta em altar para divindades, invocando mortos, invocando necromancia, o povo queria prosperidade, o povo queria riqueza. Por que que eles levantam na nação de Israel e por que que há um casamento? Há um casamento porque eles querem fazer aliança com o Deus da chuva, com a sua deusa da terra, onde a terra vai abrir o seu altar como Gaia e vai receber a semente de Baal como chuva para germinar e dar frutos. Entende? E aí, como é que as pessoas vão invocar esse tipo de coisa? Por que que as pessoas concordam em sociedades secretas ou semi-secretas a fazer entrega de filhos? Porque eles querem que haja prosperidade. E para que haja prosperidade, há um ritual de fertilidade
há um ritual pagão em cima da fertilidade, porque pagão vem de pagum, e pagum é a divindade da terra. E essas datas específicas pagãs trazem rituais de paganismo, a pagum. E aqui eles invocam espíritos. Como é que eles invocam espírito? O sangue é uma moeda espiritual de invocação. A água é um sangue de invocação. Quando um bebê vai nascer, vai ter que se estourar a bolsa onde tem o líquido amniótico, que já tem iniquidade e contaminação. Por isso que um bebê, assim que nasce, precisa se limpar. Mas para que ele possa nascer, vai ter que ter água e sangue. E água e sangue é algo que corre como um rio do interior. E se é algo que corre, porque chega a determinado local. Sangue e água correm. Por isso que nos portais, onde tem muita água, e para ter nascimento tem que ter portal de água e tem que ter portal de sangue, os dois estão relacionados com vida, tem que ter isso contaminado, para que o sangue e a água possam correr exatamente para essa entidade. Por isso que na oferta que se entregava de purificação, se entregava um cordeiro para Deus, se entregava uma oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado se entregava e ela era expiada e mandada para o deserto. Mandada para o deserto para o Azazel, que é um demônio que recebia iniquidade de volta para ele. E uma outra ia para o altar. E o outro ainda sacrificava uma terceira oferta para que pudessem comer na festividade. Então, uma festa comiam todos, outra festa, uma oferta comiam todos, a outra oferta pertencia ao sacerdote e a outra oferta ia para Azazel, que é chamado também de bode de Mendes, que fica no deserto recebendo iniquidade. Isso aqui é muito sério, porque assim como Deus recebe e as coisas correm para Deus, o inimigo que não tem o poder de criar nada, ele copia e as coisas também correm para ele. E aqui dentro desse culto eu quero te mostrar algumas coisas que passam a acontecer, né? E isso é importante que você entenda. Olha, o termo ali é fornicar, prostituir, e outros dois termos significam médios, necromante e espíritos familiares. Então aqui, ó, em Levítico do 2 ao 6, essa prática aqui no 6, de sacrificar, também significa, o termo ali é zanar, em hebraico, fornicar, prostituir, com médios, necromantes e espíritos familiares. Então, espíritos familiares, né, eles vêm ali para receber aquele culto, através da fornicação, que é sexo feito por não casados, e através da prostituição, que é um sexo feito por interesse, ainda que não haja moeda, ainda que ninguém pagou, as pessoas veem o que elas podem obter de lucro, de êxito, e muitas das vezes a própria família com esse espírito diz, não, ele tem tal coisa, ela tem tal coisa, pode se relacionar porque você vai ganhar isso se você se tornar um com ele ou um com ela. E as pessoas se relacionam visando o que o outro tem, não o que a pessoa é. E por esse tipo de relacionamento, muitas das vezes para aprender, dá vazão aos impulsos da carne. E os impulsos da carne têm a ver com prostituição, com lascívia, que é desejo saltitante da carne, que as pessoas muitas das vezes não querem e não conseguem controlar, porque tem a ver com a idolatria do prazer, é um culto. Hoje, o que nós mais temos na sociedade é um culto. E isso aqui faz a seguinte expressão. A expressão original, quem bate, bate, acha, quem pede, encontra. A Bíblia diz, buscar-me-eis quando buscar-me de todo o coração. Pedi, pedi e achá-lo-ei. Nós não buscamos as coisas do Eterno. Nós não pedimos as coisas do Eterno.
Porém, muitas das vezes, por compulsão, pedimos as coisas do mal. E aí ele vai trazer um selo de um hexagrama, onde eles dizem, assim na terra como no céu. Esse teria que ser o padrão de Yeshua, assim na terra como no céu. Eles trocaram assim na terra como no céu, e eles fazem assim na terra como no inferno. E aí, escute, assim na terra como no inferno, o sangue que tem que correr para o céu, para que você possa trazer a imagem e a semelhança dele, corre invertido para o inferno. E nós passamos a trazer, assim na terra como é no inferno, seres totalmente envolvidos com sepultura de morte, com sepultura onde houve falecimento e entrega de vida para se estabelecer na família. E aí nós passamos o resto da vida, enquanto não aprendemos a quebrar isso, trazendo para a terra aquilo que é manifestado no inferno, através do mundo dos mortos, através da invocação de necromancia, através da fornicação, através de práticas pervertidas que têm a ver com imoralidade e impureza, que nos afasta de um Deus santo e puro. Então não é tão fácil como se pensa. A coisa é muito mais séria do que você pensa. A coisa é muito mais real do que você pensa. Porque sexo é um mecanismo espiritual. Sexo tem a ver com culto. Sexo foi algo que foi criado pelo Eterno entre os dois gêneros, macho e fêmea, para que ele possa levantar o seu altar e ela possa estar com a sua aliança, e na aliança de frequência e vibração dos dois, eles possam ter uma explosão de energia, e nessa explosão de energia ser canalizada uma oferta para um Deus que é puro. Mas quando esse princípio é quebrado, essa explosão de energia é manipulada por uma serpente, que também é chamado de Ouroboros, que come e se alimenta do sangue contaminado, do sangue até mesmo de menstruação, porque tem a ver com a impureza, e essa explosão, ela vai para uma serpente, onde ela se enrola na estrutura de coluna. E nessa estrutura de coluna, que tem a ver com o tórax, que onde teria que ter a Torá, tem um tórax contaminado, porque não tem ali as 7 hastes do menorá, mas tem uma contaminação no nosso tórax das 33 vértebras, que tem a ver com 22 letras e ministro do hebraico, junto com os 10 mandamentos, que faz 33, com mais uma, que é o próprio Yeshua. Você entende a guerra? E nós temos saber disso. Nós caímos na mazela de repetir ciclos viciosos e não sabemos por que tem concupiscências, por um ataque espiritual. E aqui ele vai dizer mais, olha, nós virareis para os adivinhos e encantadores, e não busquei contaminando com eles, porque eu sou o vosso Deus. Aqui em Levítico 19, 31, olha o que ele diz. Ó, ele diz aqui, ó: não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. E diz mais, ó, versículo 23: quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado alguma árvore frutífera, considerai seus frutos, como se fossem incircuncisos, impuros, e durante 3 anos serão para vós como algo proibido, e portanto não se comerá dele. 3 anos, você planta uma árvore, por causa do terreno contaminado, você não come dele, só vai comer no 4º ano, que vai representar a abertura de um portal, no 4º ano, para você começar a dar fruto. E aí diz mais: no 4º ano, todos os frutos serão sagrados em uma festa de louvor a Yahvé. Aí é uma consagração. Agora aqui, ó, versículo 28. Não fareis corte no corpo, como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahvé. Porque tinha a ver com as prostituições cultuais e os cortes que eram feitos em rituais a Baal.
Está vendo aí? Os rituais eram feitos a Baal, onde há derramamento de sangue e há oferecimento. E para que se possa tatuar, o tatuador, ele vai colocar tatuagem através da pigmentação numa camada e vai haver corte. Por mais que você não veja, vai sangrar. E as pessoas não acham que é só a questão da tatuagem. O problema é o corte, que tem a ver com sangue. E muitas das vezes você não sabe nem que tipo de estrutura tem nessa pigmentação para que possa fazê-lo. Então diz, não profane tua própria filha, entregando-a para servir de prostituta nos templos pagãos, para que toda a terra não se prostitua e não se torne incestuosa. Era uma prática, se entregar filhas e filhos para que fossem prostitutos cultuais. E na prática de prostituição cultual dentro de um templo de Baal, a pessoa entrava lá, havia invocação, eles entravam em transe e aí eles serviam, porque eles entendiam que quanto mais eles serviam, se entregando à prática pervertida, mais eles receberiam da divindade. E a divindade passou a usar as pessoas como um templo, onde eles se contaminavam e os frutos eram os próprios filhos, para que ele pudesse se alimentar disso. Então não é só uma entrega, irmãos, isso é um culto. E hoje a sociedade está totalmente envolvida com essa prática de hedonismo, com essa prática de luxúria, onde eles são idólatras pelo prazer. E eles invertem. Ao invés de trazer os princípios dos céus para a terra, eles estão invocando os princípios do inferno para a terra. Sabe? E a sociedade está sendo governada pelo submundo. Você tem ideia disso? É muito tremendo isso. Eu vou andar um pouquinho mais com vocês. Olha, então, o que o autor está combatendo exatamente? Ele está combatendo o culto a Moloque. Olha o que diz aqui, necromancia. Por quê? Porque no mundo antigo, que fazia essas práticas eram prostitutos cultuais. Pessoas que exigiam sexo para entrar em contato com divindade. Para que pudesse cultuar as divindades, havia um ritual de sexo. Quão detestável era a adoração de Moloque, um deus moabita. Né? Aí diz aqui, olha, as relações sexuais da humanidade que o moabita dos templos bíblicos realizavam eram atos obscenos, atos sexuais, em coro, dançando em volta da incandescente estátua de Moloque, e depois de as 7 bocas de bronze do deus terem sido devoradas, as oferendas dos fiéis, oferendas que consistiam na farinha, rolas, cordeirinhos, carneiros, bezerros, touros e garotos, né? Diz mais, quem quer que já tenha tido, a Bíblia deve lembrar da terrível maldição lançada por Moisés contra aqueles hebreus que fornicaram com Moloque. Baal Pegor, também ou Baal Pegor, Baal de Peor, que era a divindade preferida dos medianitas, foi aceita com entusiasmo por alguns judeus, e o seu culto não eram menos obscenos que os rituais de Moloque. Então, em Levítico 20, o autor não está combatendo simplesmente as práticas obscenas, mas as práticas que giraram em torno de um culto pagão. Nós temos hoje, né, as siglas e o movimento onde se leva para a deusa Íris, que também é a Xerá, né, de muitas práticas pagãs. E essas práticas pagãs têm a ver com a contaminação da luxúria. Por que que se trouxe tanta gente? E por que que tem tanta gente saindo algo que estava escondido? Por causa de uma prática, de um culto. E aí passou a ser normal aquilo que vem do inferno para a terra, aquilo que vem distorcido de entidades
que manipulam através de um culto, através de algo que vai denegrir a imagem de um Deus santo, puro, de um Deus moral, de um Deus que te ama e que não quer que você viva a eternidade separado dele. Mas, porém, o outro lado, ele não quer que você passe a eternidade com o eterno. Você é um ser eterno. Eu sou um ser eterno. E temos que pensar aonde queremos passar a eternidade. Porque uma coisa é certa. Quando o corpo voltar para o pó, da onde saiu, o espírito vai seguir o seu destino para Deus. E Deus vai dar o destino. E o destino final, eterno, tem 2 lugares. E cada um de nós é que escolhe aonde quer permanecer na eternidade. Não adianta só escolher de boca, porque para Deus o que vale é a tua e a minha atitude. Então, se você levantou altar, se você é herdeiro de altar, é hora de ter arrependimento, é hora de fazer o caminho de volta, é hora de restaurar e consertar aquilo que foi escangalhado. No nome poderoso do Cordeiro de Deus, Yeshua HaMashiach, que tira o pecado do mundo. Que nós possamos nos livrar dessas mazelas, que nós possamos acabar com aquilo que entristece a Deus e que nos afasta, porque a imagem de Deus é denegrida, porque nós temos manifestado a imagem de outro, que se diz dono, marido e senhor. E nós não podemos mais claudicar, termos pernas bambas para ficarmos entre 2 senhores. Ou vamos amar a um, ou vamos aborrecer o outro. E a escolha é você, é eu, somos nós que decidimos. Que o Eterno te abençoe, te guarde, que Ele possa fazer crescer essa mensagem no teu espírito, na tua alma, no teu corpo, e que você seja uma referência na tua casa, na tua família, na tua igreja, no teu ministério, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.